Viva! Cabe antes de mais uma palavra a quantos seguem este podcast, um pouco mais de azul, no espaço de acolhimento do Jornal Público ou em qualquer outra plataforma digital. Devido à ausência temporária de Rita Taborda Duarte, uma ausência que se vai verificar nos próximos 2 episódios, é a nossa convidada, a professora Rita Figueiras, professora de Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa. Damos as boas-vindas à professora Rita Figueiras, a quem coube, aliás, escolher a palavra de hoje, e a palavra de hoje é percepção. Francisco Louçã falará do ascenso dos oligarcas da comunicação global e da guerra de almas que dilacera alguns esforçados candidatos presidenciais. Quanto a mim, pego no tema a partir do sentido visual de Montenegro e acabo por folhear um livro de pouco mais de 100 anos, de Ramon Gomes de la Serna, O Médico Inverosímil. De acordo com o Teorema de Thomas, que foi formulado pela primeira vez em 1928, se as pessoas definem certas coisas como reais, elas são reais nas suas consequências. Ou seja, a percepção molda mundividências, a forma como olhamos o mundo e também a forma como agimos nesse mesmo mundo. Ou seja, estas imagens que nós temos acerca do mundo em nosso redor, muitas vezes é muito mais poderosa do que a própria realidade. Ora, as percepções vêm aqui a propósito pelo facto de ter sido uma palavra que entrou no léxico político-mediático em 2024 e tudo leva a crer que assim vai continuar em 2025. Sabemos que essa entrada da palavra tornou-se uma palavra-chave no contexto político, por utilização como uma estratégia de comunicação para chamar a atenção, para captar e manter essa mesma atenção para uma agenda mais baseada na imigração, uma agenda que associa a imigração também ao medo. Portanto, digamos que construir percepções de medo e também fabricar uma determinada sensação de insegurança e também associada à ideia de ameaça. Isto é um discurso político. Temos depois, por outro lado, o governo a reagir a essas percepções, utilizando-as também para construir o seu espaço político, para contrariar essas visões que pretendem atirar contra o governo, o facto de não olhar para o sentimento de insegurança de determinadas populações na sociedade portuguesa, ao mesmo tempo reconhecendo essas percepções, portanto, para validar no eleitorado quem sente esse medo acerca de variadas questões, nomeadamente relacionadas com a imigração e uma necessidade crescente de ter um sentimento de segurança, objetivo, mas principalmente subjetivo, e ao mesmo tempo também deslocar essa agenda securitária, apropriando-se dela e assim assumindo como uma tentativa de esvaziar os seus oponentes para seu benefício eleitoral. Mas não é sobre isto que eu quero falar. É o outro lado que, quando se fala muito do tema das percepções, tem sido pouco abordado, que é o papel dos média na construção dessas mesmas percepções. E quando estou a falar dos média, penso em particular nas televisões, nos canais de informação, principalmente os canais de informação comerciais, porque os média são muito variados, não são todos iguais, nem podemos olhar todos da mesma maneira, mas há uma circunstância comercial, uma circunstância de elevada competição pelas poucas audiências que estão disponíveis para se interessar pela informação, que faz com que os meios de comunicação também, ao darem muita visibilidade a estes temas, ao construírem e desconstruírem simultaneamente percepções e enfatizando os temas da insegurança como um eixo central da agenda jornalística, faz com que as percepções ainda mais se sedimentem na opinião pública, porque os média desempenham
há muitos anos a esta parte, um papel central na formação da opinião pública, na consolidação de determinadas perspectivas, no modo como se vê o mundo. Portanto, são agentes fundamentais na construção social da realidade. E, portanto, muito se tem falado acerca da percepção, mas é importante ver que ela decorre de um determinado discurso político, mas essa percepção é também indissociável do papel que os média, muito em particular as televisões, que também aqui, digamos que mercantilizam o medo, são máquinas produtoras também de medo para ganharem mais audiências, conseguirem captar a atenção das pessoas numa altura em que a atenção ela é solicitada para muitas coisas e a possibilidade das pessoas consumirem outras coisas em vez de estarem a olhar as notícias é cada vez mais fácil, cada vez mais crescente o evitamento, o afastamento das notícias. Mas o medo, o receio, a ameaça sempre foi um instigador e um ativador da atenção e, portanto, potenciar essas imagens negativas, o receio, sempre foi algo que fez com que as pessoas procurassem os média para se informar e para tentar minimamente terem uma sensação que estão a controlar o seu meio ambiente. E, portanto, quando falamos de percepções, com certeza interessa-nos analisar as estratégias de comunicação política, de partidos, do governo, mas também interessa-nos olhar para o modo como os média participam nesta percepção acerca das percepções. A percepção que está a ser gerada sobre a imigração é baseada em dados falsos. Ao fazer este sublinhado precioso, sustentado, aliás, pelos mais recentes resultados do barómetro da imigração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o diretor do Observatório das Migrações confronta-nos com o perigo de estarem a ser desenhadas políticas com base em percepções erradas. Pedro Góis não se refere a ilusões de ótica, mas a políticas que decorrem de visões enviesadas da sociedade. Esse enviesamento não se corrige no oftalmologista, é mais do âmbito da educação para a cidadania. Quando o primeiro-ministro surgiu nas televisões, inesperadamente, em horário nobre, anunciando 20 milhões para a segurança, não se livrou de ouvir da boca do líder do maior partido da oposição a acusação de que, ao alimentar a percepção da insegurança em Portugal, apenas revelava falta de sentido de Estado. Guardei desses dias um sublinhado certeiro num dos canais televisivos. Falar da percepção de insegurança é pescar o olho a um eleitorado que o PSD sente que perdeu e que precisa de ir buscar a uma direita populista. O sentido visual a que Montenegro se referiu, mais recentemente, quando disse a propósito da operação da Rua do Bem Formoso, sou muito honesto, no sentido visual também não gostei de ver, é uma percepção que exclui parte considerável do todo. Terá Montenegro gostado de ver o que viu, num qualquer outro sentido que não o visual? O escritor Ramon Gomes de la Serna, que teve, tal como Montenegro, formação jurídica, coloca-se no ponto de vista do facultativo num livro de juventude editado em 1914 e do qual, felizmente, há uma edição portuguesa da Antígona, O Médico Inverosímil. Um dos casos apresentados é o da senhora que leva à consulta o filho tomado por indefinido mal. Ao médico saltam à vista as grossas lentes atrás das quais o rapaz observa o mundo. Jovem, sentencia o clínico, o que o anda a consumir são essas lentes. O olhar é importantíssimo. Muitos esbanjam insensatamente o olhar sem fazê-lo voltar ao coração depois de o terem dado. Para lá de considerar que todos os homens que assim procedem são responsáveis pela sua idiotice, Ramon Gomes de la Serna iliba desse encargo o jovem paciente, já que, com lentes daquela pujança, ele não teria modo de se opor a que os seus olhares se percam e se dispersem. Essas lentes sugam-no demasiado, observa o médico. Não só lhe sugam os olhares, como as entranhas, absorvem-lhe o cérebro e vão-lhe extinguindo por completo. Passados uns meses, o jovem voltou à consulta e o médico confirmou que, para lá das notórias melhorias de saúde, na sua conversação brilhava mais fantasia, mais inteligência e mais vista do que na consulta inicial, quando lhe aparecera com o aspecto, vou citar, de lagosta cozida com os olhos de fora.
Tantos andarão precisados e muito de uma mudança de lentes que possa conduzir à ponderação de novos pontos de vista. Na página 79 do mesmo livro, O Médico Inverosímil, Ramon Gomes de la Serna trata dos olhares. O autor detém-se no caso da rapariga cujo olhar ficava colado ao seu, não por se tratar de um olhar apaixonado, era antes um olhar longo, abundante, interminável. A mãe, que a acompanhava, explicou que era sempre assim o olhar da filha, quaisquer que fossem os olhos em que pousasse. E o médico não duvidou de que tal olhar iria matar a rapariga e de que era preciso acostumá-la a ver as coisas, a impedi-la de ter um único olhar que não veja o que fita. Eis, afinal, o abismo entre o que percepciono e o que percebo. À consideração de Miranda Sarmento e de quem se sentou ou venha a sentar na sua cadeira. O velho dicionário Lelo Universal acolhe a figura do perceptor, eu digo e escrevo com P, perceptor, outros fazem ao contrário, no sentido de vulto tutelar da disciplina contributiva. Perceber é ou já foi, no domínio da fiscalidade, o mesmo que receber. Se eu percebo, recebo. Perceber impostos equivale, pois, a cobrar impostos. Quase arriscaria a fórmula tudo o que percebo, recebo. Mas consideremos as percepções sensíveis, tão caras a Montenegro. Elas ocorrem quando somos tocados pelas cores de um quadro, ou pela temperatura do ar, ou pelo rumor do vento. Deixar perceber é já outra disciplina. Deixamos perceber quando damos a entender, sem sermos taxativos, quando insinuamos. Tendo Marcos Mendes a 2 passos, na primeira fila de uma sessão em Ovar, Montenegro anunciou há dias que o candidato a apoiar pelo PSD estava perto. Poderia ter feito um trocadilho. Está a desovar. Disse apenas, sorrindo, está perto. A sala respondeu com riso e ovação. Percebemos o mundo pela via sensorial ou pela ginástica da reflexão. Vamos, entretanto, com Cesário, pelas nossas ruas, ao anoitecer, mergulhados na soturnidade e na melancolia. E pode acontecer que as sombras, o bulício, o Tejo que vejo daqui, a maresia, despertem em nós também um desejo absurdo de sofrer. Não obstante o intenso prazer que o poema O Sentimento de um Ocidental possa provocar em nós. Tratarei hoje no Tabu de 3 temas. Um breve apontamento sobre questões nacionais, das presidenciais até ao comportamento e estratégia do governo, que se vai revelando neste mês de janeiro. Em segundo lugar, 2 temas internacionais. A tomada de posse na Venezuela, dos presidentes, na Venezuela e em Moçambique, e a conformação do governo da Casa Branca, com a tomada de posse de Trump no dia 20. Começo pela questão nacional. Há um ar de leveza, um ar de entretenimento que parece perpassar grande parte da vida política nacional. Talvez mais do que tudo, isso seja expressivo na campanha presidencial e na apresentação de protocandidaturas neste contexto. Começaria, no entanto, pela forma como o governo tem atuado. Porque o governo confirma e acrescenta. Confirma uma metodologia de controle da política, nomeadamente a disputa de cargos para os seus apaniguados. Isso é muito evidente nas nomeações para os cargos de chefia no Serviço Nacional de Saúde. É evidente também na forma de satisfazer algumas clientelas, por exemplo, na devolução de hospitais às misericórdias, que não tendo tido capacidade para investir e para os desenvolver como unidades importantes no Serviço Nacional de Saúde, aceitaram a sua inclusão no setor público, aceitaram naturalmente que daí decorria um projeto de investimento e agora querem recuperar essas unidades depois do gasto que foi feito e da sua inclusão na estrutura do serviço de saúde. Mas é também muito evidente esta vontade de satisfazer algumas clientelas com uma das leis mais promissoras e mais ameaçadoras que o governo vem desenvolvendo, que é a lei dos solos. Porque altera o regime de valorização da propriedade, estimula
a corrupção e a acumulação de capital, na verdade, legal ou ilegalmente, através da precipitação, da continuação deste modelo de construção que tem vindo a ser o paradigma da economia portuguesa, um centro da capacidade de acumulação por parte do capital em Portugal. O capital imobiliário tornou-se dominante na política portuguesa e tornou-se dominante nas estratégias económicas das suas principais empresas. A tudo isto corresponde, ao mesmo tempo, um discurso que é sobranceiro, que é mesmo arrogante sobre a população portuguesa. Talvez a melhor forma de o exprimir tenha sido o episódio agora continuado da nomeação do secretário-geral do Governo. Hélder Rosalinos foi escolhido do Banco de Portugal e foi-lhe oferecido um salário de 16 mil euros, que continuaria o seu salário confortável de consultor do Banco de Portugal. E, portanto, teria o dobro do salário máximo permitido. Para ele foi feita uma lei 2 dias antes da sua nomeação, uma lei especial, uma lei Hélder Rosalino, que permitia este excesso. Defendeu-se o governo de que isto era vantajoso. E apesar do recuo depois do próprio Rosalino, que desistiu desta nomeação, é agora empossado Costa Neves, um antigo secretário de Estado, um fiel do PSD desde sempre, com uma rábula que é de que ele estaria a pagar para trabalhar, dado que o ordenado dos milhares de euros que recebe na sequência da sua função seria menor do que aquele que poderia ganhar. Há, portanto, uma espécie de favor que é feito por estas pessoas que estão no centro do poder político, por cuidarem de nós, por tratarem do país, por se dedicarem à causa do exercício do seu próprio poder. Rábula lamentável, mas que exprime também a forma como o governo, e como Luís Montenegro em particular, olha para o país e para a gestão da sua coisa política neste contexto. Que depois disso possa utilizar cada acontecimento como uma estratégia eleitoral, não há nenhuma surpresa. A grande manifestação, a gigantesca manifestação, aliás, do dia 11 de janeiro, ao qual se contrapôs uma pífia demonstração de camisas negras por parte de André Ventura. Esses 2 acontecimentos, o sucesso da democracia e o insucesso do ódio aos imigrantes, foram comentados por Luís Montenegro como se tratasse de uma equivalência. Esta forma de expressão prova não uma atitude moderada, mas, pelo contrário, um radicalismo oportunista, uma tentativa de mobilização de sentimentos de medo a favor da política do governo, e nisso não se distingue nada da extrema-direita. Talvez a propósito, uma recomendação possa vir a jeito, que é do filme A História de Suleiman, uma película premiada, realizada por um realizador que na época não tinha papéis, sobre um estafeta da Guiné-Conakry que, sem documentação em França, vive explorado, enganado, roubado e procura fazer pela vida para proteger a sua família. É um filme extraordinário que acho que deve ser visto para que se conheça uma outra parte da vida da imigração. E que, aliás, revela um aspecto fundamental da imigração, que é a mentira liberal. A ideia de que se deve abrir portas para que venha quem quer para ser explorado como Suleiman. A resposta efetiva de que a esquerda deve ser portadora é fazer convergir, defender o direito humano, pois com certeza esse é o ponto de partida do sentimento que a esquerda mobiliza, mas para fazê-lo deve organizar, responder, apoiar, solidarizar-se com todos estes movimentos de imigrantes que lutam pelos direitos sociais, que lutam pelos direitos laborais, que lutam pela habitação, que lutam como qualquer pessoa que vive e trabalha em Portugal. E é essa irmandade que dá a força dos trabalhadores, das trabalhadoras, do movimento popular, para fazer desta composição do nosso país um sinal de respeito. Finalmente, uma palavra sobre uma outra rábula, que representa esta forma de entretenimento também, que são as eleições presidenciais. Já disse alguma coisa sobre isso num episódio anterior e vou pouco mais acrescentar, a não ser talvez confirmar que os vários
protocandidatos que já estão a ser apresentados contribuem com um empenho que só lhes posso agradecer para este registro anedótico que aqui me compete trazer. Porque o almirante Gouveia e Melo precipita a sua apresentação, embora haja jornais e há sempre uma televisão que diz ele ainda não desfez o tabu. Bem, com franqueza, isto é do domínio do ridículo, porque na verdade não há tabu nenhum, não há nenhuma intervenção, nenhuma fardamenta, nenhuma apresentação, nenhuma frase do almirante Gouveia e Melo que não confirme exatamente o que ele quer, que é ser candidato às eleições presidenciais. E como as sondagens o favorecem, isto provoca um efeito de aceleração. Marques Mendes, que queria imitar Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, manter-se no seu posto de comentador-mor até às vésperas das eleições, lança-se um ano antes, anunciando, com aquela prosápia que fica sempre tão bem, de que está à beira de concluir a sua reflexão. Reparem bem que o percurso desta reflexão está ainda longe, está-se a aproximar, está quase, é no primeiro trimestre, já está quase mesmo, agora só mais um passo, tem-nos vindo a ser narrado de domingo em domingo com uma forma de encantar o nosso país. Acresce outro precipitado também pelas exatas mesmas razões. Por se sentir frágil, Marques Mendes avança. Por se sentir frágil, avança António José Seguro para tentar encurralar o seu próprio partido. Mas António José Seguro tem duas almas. E as duas almas estão em luta. E ele, simpaticamente, comunica ao país o efeito da luta entre as duas almas. E eu não sei, verdadeiramente, se mais desfavorece uma candidatura reconhecer que quem a apresenta tem duas almas ou constatar que essas almas estão em guerra uma com a outra. Nenhuma das conclusões é muito gratificante ou muito tranquilizante, mas é assim que vai a novela das eleições presidenciais. Pode, portanto, passar sob menos atenção o facto de começar a definir-se o contexto de uma das eleições mais difíceis nas eleições municipais, que são antes das presidenciais, que é a decisão do Partido Socialista de propor a candidatura de Alexandra Leitão. Tardava, era uma demonstração de fraqueza, como continua a ser uma demonstração de fraqueza não se conhecer as propostas, as bases de discussão, as formas de aproximação, as soluções que esta candidatura quer propor às outras esquerdas para se entenderem nas eleições. Sabendo que as eleições de Lisboa só poderão ser ganhas por uma convergência da esquerda e que, se ela não resultar, então ficará muito frágil a capacidade de resposta a moedas e à transformação sociológica que ele está a impor sobre a cidade. É agora ou nunca. Mas para ser agora, tem que haver um programa que diga às pessoas o que esta candidatura, uma candidatura que possa ser convergente, quer da cidade. Dos seus transportes, da sua limpeza, do seu ambiente, das suas escolas, da sua forma de vida, da política de habitação. E é preciso tanta energia em cada um desses dossiês que perder tempo, como já foi perdido até agora, seria um erro que se pagará nas urnas. Para o evitar, convergência e respostas. O segundo ponto que queria tratar convosco é a tomada de posse de Trump. Já me referi várias vezes a ele, ao facto de ele constituir um protótipo novo na política internacional, ou, na verdade, não é inteiramente novo, mas que tem características grandiosas como não tinham sido elaboradas anteriormente, que é do bufão. Há um bufão que faz política, finge-se de louco, quer ocupar o Panamá, quer comprar o Canadá, quer comprar a Groenlândia, mas há uma estratégia nesse contexto que é da definição de um campo social de apoio que é maioritário nos Estados Unidos e que, na verdade, arrasta para a extrema-direita uma parte da Europa. Um partido de extrema-direita foi, aliás, na história do nazismo da Áustria, foi encarregado agora de tentar constituir governo naquele país. Enfim, e noutros países conhecemos bem esse processo de arrastamento. O bufão, já alguma coisa eu disse sobre isso aqui. Mas há uma particularidade que emerge no final desta campanha eleitoral que levou Trump à presidência e que agora se confirma
nas nomeações do seu gabinete e provavelmente também na dinâmica, na forma de organização do seu poder político, que é o ascenso dos poderes da tecnoburguesia. Uma espécie de oligarnética, uma oligarquia baseada na internet, baseada nas redes sociais, baseada nas capacidades de comunicação. Isso é novo. Não é novo que milionários estejam no governo. Andrew Mellon, o principal banqueiro da década de 20 nos Estados Unidos, no século passado, foi o ministro do Tesouro de Herbert Hoover, o presidente que estava na Casa Branca quando começou a Grande Depressão de 1929. Milionários já lá estiveram. E continuariam a estar ao longo de gerações sucessivas e de governos sucessivos. A particularidade é que estes milionários, ou até ultrabilionários, têm um poder novo na reconfiguração da burguesia e da economia mundial. Vejam bem, as 7 principais empresas de comunicações nos Estados Unidos representam uma capitalização de 7 empresas que é maior do que a soma do total da capitalização de todas as empresas da Bolsa na Alemanha, no Reino Unido, no Canadá e no Japão. As 7 empresas ultrapassam todo este mundo de algumas das principais economias mundiais. Portanto, têm um poder imenso e é um poder de comunicação. Não estão a vender produtos metalúrgicos, estão a vender instrumentos de absorção e de organização da sociedade, que são as redes de comunicação. Nos últimos dias, esta precipitação foi-se acelerando. Pequeno episódio, mas muito significativo. O dono do Washington Post, que é dono da Amazon, decidiu proibir a publicação de um cartoon. Para quem acompanha esta emissão no YouTube, pode ver esta imagem. Era simplesmente a de alguns destes oligarnéticos vergarem-se perante a imagem do Deus Trump. Foi proibido. Mais significativo, há um artigo no Financial Times dos últimos dias de Thiel, um dos principais operadores deste mundo das grandes empresas de comunicação, aliás, um dos inspiradores, apoiadores e financiadores de Elon Musk, que explica a teoria de que estão a contribuir para a iminência do apocalipse do antigo regime. Haveria um antigo regime, que ele, aliás, compara à aristocracia antes da Revolução Francesa, que impediria o sucesso da internet. E agora a internet está a vencer essa barreira e a impor a sua revolução. É um novo poder no mundo, diz-nos Thiel, que aliás depois acrescenta, como seria de esperar, uma boa dose de teorias da conspiração. Foi os que impediram o sucesso da internet querem esconder as razões para a morte de John Kennedy ou querem esconder as verdadeiras razões da conspiração da Covid-19, enfim, tudo aquilo que vocês podem estar à espera num contexto em que é servido o banquete destas teorias do poder. Zuckerberg disse exatamente o mesmo, se quisermos comparar. Há uma nova era. A nova era. Mas porquê que é uma nova era? O Facebook já tem muitos anos. A nova era, na verdade, é Trump. E foi por isso que ele decidiu retirar os filtros que impediam discursos de ódio, prejudicavam discursos de ódio em alguns casos, como sabemos, noutros não, no contexto do Facebook, e despedir milhares de pessoas que se dedicavam a mediar os seus conflitos e a detectar abusos segundo as regras que a empresa definia. Na verdade, todos eles, Musk quer combater aqueles que lhe fazem concorrência, Zuckerberg quer evitar as consequências de um processo que poderia levar a ter que vender o Instagram ou o WhatsApp, mas que já agora pode querer comprar o TikTok, apoiado pela decisão do Tribunal norte-americano, que o proibirá caso não passe de mãos chinesas para mãos norte-americanas, e outros grandes operadores neste mundo querem simplesmente o poder. E o poder é a capacidade de controlar o governo que pode determinar o fim das regras de regulação e, portanto, de facto, criar uma nova era. Ou melhor,
usar todas as potências da era que já estava instalada, estas redes têm muitos anos, para lhes dar uma forma de poder político novo. E isso nós nunca tínhamos conhecido. Talvez seja a característica mais importante, mais ameaçadora do mundo novo a que estamos a assistir. E, finalmente, toma posse Trump, mas também tomaram posse o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente de Moçambique, Daniel Chapo. Dois casos de profundas contradições. Maduro continua a ter apoio dos seus aliados tradicionais, mas perdeu o amparo de algumas das potências latino-americanas que se opuseram ao bolsonarismo e que, na verdade, têm resistido à hegemonia norte-americana. A mais expressiva delas é o Brasil. A crítica do governo brasileiro, de Lula ou do ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, o equivalente, tem sido tratada por Maduro como uma ofensa diplomática. Mas, na verdade, nada mais têm dito senão que as eleições têm que ser limpas, têm que se impor pela autoridade da democracia e não através de manipulações ou de segredos. Poder-se-ia dizer que o mesmo se passa em Moçambique, mas queria dizer mais algumas palavras sobre isso porque é um caso um pouco diferente também. Nas eleições foram registadas múltiplas irregularidades por observadores internacionais, próprias autoridades do país, seja organizações não governamentais, seja igrejas, enfim, e outras instituições, registaram essas inconformidades com a lei, boletins que não foram contados com a presença de representantes das várias candidaturas, enfim, atas que foram manipuladas ou subtraídas e, portanto, deixaram a dúvida sobre o resultado eleitoral. Um dos candidatos vencido, o segundo candidato mais votado, na verdade, Venâncio Mondlane, contesta o resultado, declara que não os aceita e declara-se vencedor. Não há forma de se ter a certeza sobre os resultados reais até que haja uma contagem autorizada e legalmente certificada por autoridades que garantam a sua independência neste contexto. Isso não aconteceu. E o Parlamento tomou posse e o Presidente toma posse também depois de semanas de múltiplos protestos, de centenas de pessoas assassinadas, sobretudo assassinadas pela repressão policial, e de muitas vítimas e de muita destruição, com o país praticamente paralisado, ou pelo menos nas suas grandes cidades, paralisado por este tipo de resposta popular. Nunca tinha ocorrido uma contestação popular deste tipo. Ela é protagonizada por um homem, Venâncio Mondlane, que vem do partido Renamo, que se candidatou, deixou de se candidatar, depois apresentou-se por um outro partido, que já tinha tido um resultado importante nas eleições municipais em Maputo e que terá tido um resultado significativo nas eleições presidenciais. É ele que é visto, sobretudo por muitos setores jovens e populares, como o protagonista de uma alternativa face a um regime muito desacreditado pelo prolongamento da corrupção e da pobreza. É claro que em Moçambique este equilíbrio de forças tem provocado um confronto que levou a esta repressão e, portanto, uma situação de grande dificuldade para a vida das populações, sem que se encontre uma solução de alternativa. O poder da Frelimo cooptou os deputados que foram eleitos à sombra da força eleitoral de Mondlane, do partido pelo qual ele se candidatou, que se chama Podemos, e esses deputados, certamente aliciados pelas vantagens que o cargo representa, aceitaram tomar posse. Os deputados de outros partidos de oposição não o aceitaram. Como é que vai evoluir esta situação? Já veremos em algum tempo. Mas o que é muito evidente é que não há, face a estes sinais de confrontação e de desgosto popular, não há uma mobilização que do lado da Frelimo conduza a manifestações, a ações públicas, que mostrem a representação popular que o partido certo teve ao longo da história e que tem vindo a perder. É, portanto, uma situação de impasse, questão que levou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa a
surpreendentemente, face às suas declarações passadas, a não estar presente na tomada de posse de Daniel Chapo, que pode ainda, enfim, num contexto que poderia ainda representar alguma réstia de esperança, caso pudesse haver um entendimento mínimo sobre as condições democráticas de eleições garantidas e que dessem autoridade a um governo de resposta a estas dificuldades. Em todo o caso, para todos aqueles que olham com muita preocupação para qualquer destes acontecimentos e para qualquer destas crises políticas, há sempre um norte, há sempre uma bússola que é indispensável e não pode ser abandonada. Seja na Venezuela, seja em Moçambique, seja em qualquer país como o nosso, as regras da democracia e da representação política devem ser protegidas. São o princípio da decisão popular. E o critério que em Portugal a esquerda aplica para si própria e para o seu país não pode ser diferente, tem que ser igual ao que aplica à sua solidariedade com as decisões populares em qualquer outro país. A regra é a mesma. Não pode haver a pretensão colonial de achar que pode haver uma regra de pluralismo em Portugal, mas que ele é inadequado para países como a Venezuela ou como Moçambique, ou que não estariam preparados para a democracia ou para o voto que represente a escolha de cada pessoa sobre o futuro político do seu próprio país. Não pode ser. A igualdade de tratamento, a garantia dos mesmos critérios e das mesmas condições é o que dá força à esquerda que em Portugal defende os direitos populares e que pode olhar e pode dar a mão às esquerdas que noutros países representam precisamente a mesma preocupação democrática e a mesma ambição dos movimentos populares que determinam o futuro da sua terra. Este episódio do podcast Um Pouco Mais de Azul teve, como sempre, realização de Miguel Bordalo, produção de Joana Louçã, grafismo de Tiago Tavares, música de Filipe Melo.